Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário do setor agro bastante interessante, o RZTR11. Recentemente saiu um fato relevante sobre ele, onde ele vendeu uma fazenda com um lucro muito bom. Então, quem é cotista desse fundo, com certeza aí está feliz da vida com essa venda que ele realizou. Então, vamos ver aqui sobre esse fato relevante e também vamos fazer uma breve análise sobre esse fundo para ver se realmente vale a pena investir nele. Então, com respeito ao fato relevante, esse relatório aqui, ele menciona o seguinte, que o fundo, na qualidade de vendedor, ele celebrou o compromisso de compra e venda, tendo por finalidade a venda da Fazenda Roma. Aqui ele lista todos os imóveis dessa fazenda. Ele continua mencionando que a Fazenda Roma foi adquirida no valor de 40 milhões de reais, lá no dia 28 de 12 de 2022, e com base na DEC de investimento Land Act. Ele menciona que ao longo do ano de 2023 foram realizados investimentos no solo e na infraestrutura no valor de 10 milhões de reais. Então, no final das contas, o fundo RZTR11 ele gastou aqui no total 50 milhões de reais, entre compra do ativo, de 40 milhões, e algumas melhorias que ele realizou no valor aí de 10 milhões de reais. Ele continua mencionando que o compromisso de compra e venda foi firmado no valor de 112 milhões de reais. Então, observem só que ele gastou 50 milhões e está vendendo a 112 milhões. Um lucro por alto aí de 62 milhões, porém o seu lucro vai ser muito maior. E por qual motivo vai ser maior? Ele menciona aqui que esse valor de 112 milhões será pago mediante uma entrada e o restante vai ser dividido em 6 parcelas pagas anualmente corrigidas pelo IPCA. Então vai ter aí um acréscimo de juros. Então, no final das contas, o lucro do RZTR11 será de 73,7 milhões de reais, o que vai corresponder a R$ 6,68 por cada cota. Esse valor ele pode pagar de uma só vez ou ele pode dividir, em parcelas mensais aos seus cotistas. Então mostra assim que o fundo ele realizou uma venda muito boa aí, superior a 100% do seu lucro. Agora vamos aqui analisar alguns indicadores desse fundo. Depois vamos lá no seu último relatório gerencial e entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. O RZTR11 atualmente está sendo negociado aqui a R$ 100,10. Seu dividend yield no momento está de 11,42%, um bom dividend yield, e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 11,41. Tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de aproximadamente 5%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 96,49. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 100, então ele está acima do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP atualmente está de 1,04, então ele está assim com 4% de ágio, custando 4% mais caro. Seu patrimônio é de 1 bilhão e 66 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 54 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele conta aqui com mais de 90 mil cotistas e tem uma liquidez média diária superior a 2 milhões de reais. Aqui embaixo podemos ver o seu último rendimento pago, que foi de 85 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês, então hoje ele anunciará os seus rendimentos que ele pagará no próximo mês de outubro. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, Talvez você me questione, sim, Lucas, mas no ano de 2022 aqui, ele estava pagando R$ 1,25 por cada cota e ele diminuiu aqui para 85 centavos. Sim, realmente, ele estava pagando um valor bem superior. Mas se você puxar os seus relatórios passados, vocês vão ver entre outubro e novembro de 2021, ele havia também realizado a venda de uma fazenda, assim como ele realizou agora com a Fazenda Roma. E ele assim acabou distribuindo esse lucro nessa venda aos seus cotistas. E ele fez isso de uma maneira parcelada. Ele ficou aqui desde novembro de 2021 até novembro de 2022 pagando o lucro dessa venda que ele havia realizado. Então não pense que o fundo ele está ruim por ter diminuído seus dividendos. Ele diminuiu porque ele estava distribuindo um lucro superior que ele tinha, com a venda da fazenda, por essa maneira que ele pagou aí um dividendo bastante interessante. Então, a partir do momento que ele terminou de pagar, ele voltou aos seus rendimentos que anteriormente ele pagava somente com a receita que ele tem ali mensalmente. E da mesma maneira vai acontecer agora,
Provavelmente ele vai parcelar essa receita maior que ele teve com a venda dessa fazenda e seus dividendos vão aumentar aqui gradualmente. Agora vamos vir aqui, pessoal, no relatório gerencial e entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Aqui nós podemos ver qual é o objetivo desse fundo. Ele menciona o seguinte: tem como principal objetivo gerar retorno para os investidores no longo prazo através do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 diferentes estratégias, que são essas 3 aqui que eu estou selecionando para vocês. Atualmente a sua gestora é a RISA, gestora de recursos. Ele é administrado pelo Banco Genial. Teve início lá no mês de outubro de 2020. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele já realizou aqui 2 emissões de cotas. Então, provavelmente, nesse ano ou no próximo ano, ele deve aí realizar mais alguma emissão para que ele possa crescer. Ele tem aqui uma taxa de administração que no momento está de 1,25%. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e o CDI mais 2%. E como eu já mencionei, sua divulgação de rendimentos é no último dia útil de cada mês. Então, se você quiser receber dividendos do RZTR11 no próximo mês de outubro, você tem que comprar ele até o dia de hoje. Aqui nós podemos ver que atualmente ele tem aqui 15 ativos, então ele tem 15 investimentos diferentes. 100% desses investimentos são de contratos de arrendamento rural. E esses contratos ainda têm um prazo remanescente aqui de aproximadamente 8 anos. Então, são contratos aí considerados atípicos, que são contratos longos. Aqui no seu demonstrativo de resultados do mês de agosto, podemos ver que ele teve uma receita líquida de R$ 9.299.000, o que correspondeu a 84 centavos por cada cota, e ele distribuiu o valor de 85 centavos por cada cota. Então podemos ver que ele gerou 1 centavo a menos do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, se observarmos aqui, ele tinha uma reserva acumulada de resultados que ele não havia distribuído. E no mês de julho, essa reserva estava de 10 centavos. Então ele usou assim 1 centavo para poder manter os seus dividendos de 85 centavos. E ele ainda tem uma reserva aqui de 9 centavos por cada cota. Aqui podemos ver a receita correspondente de cada um dos ativos que atualmente ele tem. A fazenda, que atualmente contribui com a sua maior receita de 27 centavos por cada cota, essa fazenda aqui, Paranatinga, localizada lá no Mato Grosso. Então é dela que provém a maior receita do RZTR11. Um fato muito interessante sobre esse fundo é com respeito à sua rentabilidade no decorrer do tempo. Se compararmos o RZTR11 com o CDI, desde outubro de 2020 até agora, agosto de 2023, podemos ver que ele supera aí muito o CDI bruto e o CDI líquido. Mesmo nessa época aqui de meados de 2021, que o CDI ele ficou muito alto, na faixa lá de 13,75%, mesmo assim o RZTR11 conseguiu aumentar bastante os seus rendimentos, porque foi exatamente mais ou menos nessa época aqui que ele realizou aquela venda que eu mencionei, naquela fazenda que ele distribuiu os resultados para os seus cotistas. E com essa nova venda que ele realizou, então ele vai conseguir assim aumentar ainda mais a sua rentabilidade. Estou mostrando assim que ele é um ativo realmente interessante, muito bom aí para você investir, principalmente visando o longo prazo. Com respeito às suas estratégias, pessoal, como eu mencionei, ele tem 3. Essa primeira aqui, que eu não vou tentar pronunciar, que eu sei que eu não vou falar da maneira correta, então essa daqui que eu estou selecionando para vocês, tirando como referência o mês de agosto, ela corresponde atualmente a 47% dos investimentos do RZTR11. Tem essa segunda aqui, que eu estou selecionando, que atualmente corresponde a 44% dos investimentos do RZTR11. E essa última aqui, a Land Act, que atualmente corresponde a 6% dos seus investimentos. E se descermos aqui, nós podemos entender um pouquinho melhor como é que funciona. Aquelas 2 primeiras estratégias que eu mencionei, as suas operações têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, porque quem arrendou aquele ativo, ele possui uma opção de compra do ativo futuramente. E aqui ele menciona quais os riscos envolvidos nesse tipo de operação, quais as ações que são tomadas para poder diminuir os riscos dessa operação e também o potencial de rentabilidade dessas operações. Então vale a pena aqui vocês estudarem. Já aqui embaixo nós podemos ver que o outro tipo de operação, que é a Land Act, que foi exatamente o que aconteceu com a Fazenda Roma. Nessa estratégia, a gestão ela opta por adquirir um ativo por entender que o potencial de valorização é alto ou que o preço de aquisição está abaixo do valor do mercado. Então, nessa estratégia, existe a possibilidade do fundo ele ganhar com o contrato de arrendamento e também com a valorização imobiliária daquele ativo. Então, ele compra um ativo
ele arrenda para alguma empresa, né, poder fazer o cultivo daquelas terras, e ele tem a preferência, depois do término do contrato, poder vender aquele ativo, diferente das outras duas estratégias que eu havia mencionado. E aqui, de maneira parecida, ele menciona quais os riscos e os benefícios desse tipo de estratégia. Aqui por último, pessoal, vocês podem conhecer um pouquinho a localização de cada uma das fazendas que atualmente o RZTR11 ele tem participação. Você pode ver também qual é a cultura cultivada naquela fazenda, qual é a sua estratégia de investimento, qual foi o valor que ele investiu. Aqui mostra também se ele tem a opção de compra desses ativos e fala também quem é atualmente a empresa que arrendou aquele imóvel. Além disso, mostra também qual é a taxa de aquisição, né? Uma taxa que é paga mensalmente. Ele fala aqui também sobre o vencimento dos contratos de arrendamento. Então, mostrando assim que ele tem contratos aqui muito longos. O mais próximo de vencer aqui é esse daqui, ó. Vai vencer lá no mês 10 de 2029. Então, são contratos longos. Então, sem dúvida, esse fundo RZTR11 é um fundo bastante interessante e vale a pena aí vocês fazerem um estudo mais aprofundado. Pode ser um ativo aí que venha a fazer parte da sua carteira de investimento. E aqui por último também vocês têm mais algumas informações sobre cada uma dessas fazendas, né? Ele vai mostrar aqui a localização exata, qual é o cultivo de cada uma delas. Vai fazer aqui um resumo sobre cada uma dessas fazendas. Dessa maneira não fica dúvidas se vale a pena ou não investir no RZTR11. Atualmente eu sou investidor do RZTR11, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho pouquinhas cotas, somente 6 cotas, mas eu vou aumentar a minha posição nele. O meu preço médio está aqui de praticamente R$ 84. Eu comprei ele quando ele estava com desconto bastante interessante. Então, pessoal, esse é o fundo RZTR11. Depois deixe aí nos comentários quais a sua opinião sobre esse fundo. Vale a pena ou não investir nele. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.